aplauda ao Senhor nessa noite. Aleluia. Pode tomar o seu assento. Se puder trazer água aqui, eu agradeço. Amém. Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra o Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. É fogo em teus olhos no final. Já coloca aí, Tamires. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Lucas, capítulo 23. Vamos ler o versículo 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram Jesus, bem como aos malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mesmo assim, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Repita junto comigo, diga: Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, preparado está o meu coração para ouvir a tua palavra. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Mais uma vez quero agradecer a presença dos visitantes que estão aqui, as meninas aqui na frente, o casal ali atrás. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus, tá bom? Perceba que Lucas narra o sofrimento de Jesus, e não era um sofrimento qualquer. Era, na verdade, um sofrimento de intensa agonia física e emocional. Se fosse uma pessoa normal, a medicina vai dizer que numa situação como a que Jesus passou, ela perderia em poucos minutos o raciocínio e a sua capacidade de pensar. Uma pessoa normal, na situação em que Jesus se encontrou, inocente, o culpado, culpa não havia nenhuma sobre ele. Antes, ele foi vítima das mentiras do sistema, que o chamaram de tudo, mas nunca provaram nada. Disseram que Jesus era ladrão, que Jesus era malfeitor, que Jesus era perturbador do povo. E sem provas nenhuma, o sistema convenceu o povo de que Barrabás, o verdadeiro ladrão, é quem estava certo, e Jesus é quem estava errado, e Jesus foi crucificado. Porque, diferente de Barrabás, Jesus não falava o que o povo queria escutar. Jesus falava o que o povo precisava escutar. Só que, diante de tanta injustiça, estava ali diante do povo judeu a oportunidade de estabelecer o governo
de Deus na terra. E o que o povo fez? Recusou, matou Jesus e transferiu a bênção que era deles para as outras nações. No entanto, Jesus fez diferente de qualquer outra pessoa. Jesus conseguiu dizer, diante de tudo aquilo, a seguinte frase: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aqui há um segredo: profunda espiritualidade e profunda intimidade com Deus. Porque mesmo diante de tanta mentira, de tanta agonia, mesmo diante de tanto problema, Jesus superou os instintos humanos. O instinto humano quer se desesperar diante da situação. O instinto humano quer se desestabilizar. O instinto humano quer abandonar, quer deixar tudo. E ele nos deu um grande testemunho de uma profunda intimidade com Deus. Da mesma maneira que Jesus, nós devemos desenvolver uma profunda intimidade que nos dê condições de superar os nossos instintos humanos, para que isso nos previna de autorretaliação na hora das dificuldades. Você pensa que é difícil alguém acabar com a sua reputação? Uma pessoa, por exemplo, que não gosta de mim, pode muito bem gravar um vídeo e dizer que eu traí Érica com ela, colocar nas redes sociais. Até que eu prove o contrário, a notícia já andou o mundo inteiro. E você olhar para a pessoa que fez isso e dizer: não vou processar, não vou retaliar, simplesmente eu perdoo, porque ela não sabe o que faz. É muito fácil alguém acabar com a reputação de uma pessoa hoje em dia, utilizando-se da mentira, que tem perna curta, mas corre muito. Fizeram isso com Jesus. Só que Jesus, ele tinha uma visão espiritual dos acontecimentos. Jesus, ele via as coisas não apenas com os olhos carnais, mas com os seus olhos espirituais. Ao dizer Pai, no momento da dor, da cruz, da morte, Jesus estava mostrando para quem estava ali que havia alguém com ele, alguém que os outros não viam, mas ele via. Quando ele revela Pai, ele revela que as pessoas enxergavam só a cruz, só o sangue, só os pregos, só os gemidos, só o choro, só o desespero. Jesus enxergava o Pai também. Então está na hora de você começar a abrir os seus olhos e enxergar quem está ali, além do que você pode ver. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá em casa e a pessoa disse assim: eu não sei o que fazer para ajudar fulano. Eu disse: abra os olhos espirituais, enxergue o que ninguém consegue enxergar, veja o que ninguém consegue ver. Há uma movimentação no céu que a terra natural não vai conseguir entender. Apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2, capítulo 2, a partir do versículo 9, que as coisas espirituais são entendidas ou discernidas espiritualmente. Enquanto as pessoas enxergavam a cruz, os pregos, o sangue, Jesus enxergava o Pai. Lucas 17, 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo Jesus sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível,
E nem se dirá, está ali, ou está aqui, ou está lá. Porque agora o reino de Deus está no meio de vocês. 2 Coríntios 4,18, Paulo vai dizer: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então muitas vezes estamos focados nas circunstâncias e não conseguimos ver o agir de Deus. Quando eu estou de madrugada, eu gosto de preparar a palavra tarde da noite, de madrugada. Eu começo a olhar as movimentações sobre o Brasil. Começo a olhar a palavra que foi liberada pelos grandes homens de Deus sobre o Brasil. E eu consigo ver o agir de Deus sobre esse país. Às vezes a gente está passando por uma prova tão grande que a gente não consegue ver como Deus está maravilhosamente trabalhando. Estamos tão focados nas circunstâncias que não conseguimos ver Deus agindo. Então Jesus possuía uma grande intimidade com o Pai. Como eu disse, Jesus havia sido acusado pelos judeus de se declarar igual a Deus, porque ele dizia que Deus era o Pai dele. João 5, 17 e 18, a Bíblia vai dizer: e disse Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas Jesus também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Essa intimidade com o Pai se evidenciou e não se esvaziou na hora da tribulação. Quando Jesus estava curando, quando Jesus estava pregando, o Pai se manifestava. Mas quando Jesus foi crucificado, Deus continuou sendo evidenciado. A cruz do Calvário, as mentiras, a aparência do engano, os levantes do diabo, não diminuíram a intimidade de Jesus com o Pai. Isso nos ensina que as dificuldades que nós passamos na vida revela se temos ou não intimidade com Deus. Porque nós estamos cansados de pessoas que falam: ai Deus, eu te amo, Senhor, eu estou contigo, que cantam lindos louvores, mas que a sua vida não representa aquilo que ele fala. Ele diz uma coisa, mas as suas atitudes estão dizendo: é mentira. O interesse está acima do Pai. O dinheiro está acima do Pai. A família está acima do Pai. Ainda que o Pai tenha dito: é aqui. É desse jeito. As dificuldades da vida revelam se há intimidade ou não. Segundo, preste atenção, Jesus intercede por aqueles que na verdade deveriam ser mortos. Moisés fez isso. Quando o povo judeu se levantou contra ele para o caluniar, Moisés disse: apartam-se para cá, matem a todos, dignos de morte. Êxodo 32, do 9 ao 11, disse o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que esse povo é teimoso. Agora, pois, deixe-me para que acenda contra eles o meu furor e os consuma, e de você farei uma grande nação. Observe a Bíblia. Mas Jesus agora começa a dizer que na verdade deveriam morrer por aqueles que foram a causa da sua aflição.
Interceder por alguém que nos faz mal é uma demonstração de verdadeira intimidade com Deus. Não conseguimos odiar uma pessoa e ao mesmo tempo orar por elas. Não tem como odiar alguém e ao mesmo momento orar pela vida dela. Deixa eu dizer uma coisa. Se alguém te fez mal, mas você ora, mesmo a sua vontade era esculhambar, era matar, mas você está orando, significa que você está perdoando. Porque não tem a ver com sentimento. Mas ainda estou sentindo ódio, mas não está orando por ela. O sentimento faz parte da carne, que vai continuar se manifestando para que você não haja como Deus quer que você haja. Qual foi a pessoa que te fez mal? Fulano falou da minha vida uma coisa que acabou com a minha vida. A vontade que eu tenho é de comprar uma arma irregular, uma faca e matar ela, mas só que eu estou orando. Ô Senhor, eu não perdoei, você perdoou. Quem está aí é o sentimento, porque perdão é atitude. E não tem como orar por alguém. Olha, se você não perdoar uma pessoa, você não consegue nem falar com ela. Você não consegue nem olhar para ela. Se você olha, se você fala, se você ora por ela, significa que você perdoou. O sentimento, não interessa o sentimento, interessa a atitude. A atitude. Misericórdia quero e não sacrifício. Então Jesus conseguia perdoar os seus agressores. Eu só vou falar com fulano quando eu sentir. Não. Sim, vai continuar sentindo raiva. Vai continuar sentindo ódio. Mas Jesus quer a atitude de ir lá e dizer: oi, a paz do Senhor. Perdoar é um ato de obediência e fé diante de Deus. É um recurso para conseguir com sinceridade compreender as limitações do outro que te fez o mal. Porque você é quem tem o dever de ver o que ele não está vendo. Ele te vê como inimigo, ela te vê como inimigo. Você não. Pode até ser teu adversário, mas não é teu inimigo. Você tem que ver além do que os olhos podem enxergar. E isso muda a imagem monstruosa que a gente tem das pessoas. Esses dias eu estava com um pastor conversando sobre política. E ele me disse assim: Rivaldo, quanto mais eu mostro na palavra que a esquerda é do diabo, é muito pior que a direita, mais o povo gosta da esquerda. Eu disse: pastor, perdoe, eles não sabem o que fazem. São como cegos guiados por todo o vento de doutrina. Não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta fechar a cara. O negócio é só perdoar e orar por eles. Não tem o que se fazer. Não tem o que se fazer. Então Jesus reconheceu que os seus inimigos não sabiam o que estava fazendo. Efésios 4:32 vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus perdoou em Cristo. Em Cristo. O ressentimento, a mágoa são grandes empecilhos para você enxergar o que Deus está fazendo. A gente se preocupa tanto com como o outro vai agir que a gente esquece de que Deus está trabalhando. Esses dias eu estava aperreado: eita, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com ciclano, eu tenho que falar com beltrano. E Deus disse: vai falar com ninguém, vai fazer a sua parte e vai perdoar as atitudes e vai abrir os olhos espirituais para ver o que eu estou fazendo sobre a nação brasileira. Perceba, se Jesus estivesse com mágoa, se Jesus estivesse com ressentimento, Jesus não ia ver o Pai, só ia ver o sofrimento. Se você olhar só para o problema, você não vai ver o outro lado. Satanás está ao nosso derredor, a Bíblia diz, e ele está como um leão ao nosso derredor.
Da mesma maneira que Apocalipse diz que Jesus é o leão que defende a igreja, Satanás é o leão que quer atacar a igreja. Ele está ao derredor, porque quem está ao nosso redor são os anjos do Senhor. E Satanás, ele não pode tocar você, mas ele pode tocar no que você tem. Como ele fez com Jó. Ele não pode fazer você agir como ele quer, mas ele pode jogar as suas setas, os seus dardos inflamados, para que você tome a atitude de acordo com o que ele queira. Ele joga a seta da prostituição. Passou uma mulher bem bonita, você nem olhou, ele já sabe. Aqui não funciona, vamos jogar outra coisa. Ele usa alguém para soltar uma piada, você nem ligou, e ele vai jogando seta, até descobrir aonde você é mais fraco. E na maioria das pessoas, as principais setas que o diabo tem colocado é a seta da ilusão. Ora, você está com saúde, você tem a sua família, você tem o seu pão de cada dia, mas você está preocupado com uma coisa tão pequena que não representa nada. Vá numa cadeia, vá no hospital, que você vai sair de lá dizendo: Jesus, obrigado pela vida que eu tenho. Você está tão preocupado com coisas pequenas. Satanás está fazendo você enxergar formigas como se fossem leões, e são apenas formigas. Mas fulano fala mal de mim, ciclano fala mal de mim. Mas olha o tanto de gente que gosta de você, que abraça você, que ora por você. Abre os teus olhos. Na boca dos outros você nunca vai ser melhor do que é. Quando eu comecei a liderar a igreja, eu tinha 19, 23 anos, eu acho, 22. Eu apanhei de um monte de pastores aqui de Maria, porque eu não podia, porque eu era jovem, e não sei o que, bebê, bababá. Se eu tivesse dado ouvido, eu não estava aqui hoje. Então, como Jesus, nós devemos ter essa visão espiritual das coisas, os olhos abertos, porque senão nós não vamos ter condição de superar os nossos instintos. Na hora que o negócio apertar, são os momentos de aflição que revelam a nossa espiritualidade. Você quer ver quando uma pessoa tem ou não intimidade com Deus? Não é pelo que ela fala, não é, é quando o negócio fecha, é quando a porta se fecha, é quando a luta se levanta, é quando o negócio acontece, que ela não pisa nem o pé na igreja. Ô irmão, faz tanto tempo que eu não vi você na igreja, o que aconteceu? Não, porque quanto mais eu ia para a igreja, mais piorava. Nunca teve intimidade, só enxergou o que os olhos dela conseguiam ver. Eu gosto das irmãs que quanto mais o marido fica atribulado, mais ela está na oração. Quanto mais o negócio se levanta, mais ela está nos pés do altar. Quanto mais o diabo se levanta, mais ela está na igreja. Isso enfurece Satanás de uma maneira que você não tem como imaginar. E Deus, Ele vai testar você até o último. Olha Jó, o homem mais rico do Oriente. Deus disse foi Deus, não foi Satanás que chegou. Ô Senhor, foi Deus que começou a história, a conversa. Jó capítulo 1 e o capítulo 2, Deus chama Satanás e diz: Satanás, por onde andas? Ele disse: eu estava na terra passeando. Deus disse: como é que tu está na terra passeando e não viste Jó? É Deus quem pega Jó e apresenta para Satanás. Quem levou Jesus para perto de Satanás foi o Espírito Santo. Mateus capítulo 3 diz que o Espírito Santo leva Jesus para se encontrar com Satanás e para ser testado por Satanás no deserto. Não é porque estava fora do controle, não foi porque ele errou, não foi porque ele disse, foi porque Deus fez todo o seu plano para mostrar para você, para mostrar para as outras pessoas e para mostrar a Satanás o quão íntimo vocês são. Então entenda isso. Tudo que acontece na sua vida, todas as coisas, Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa luta, essa prova, esse levante, na verdade, é Deus moldando, provando
amadurecendo você, para que você saiba depois como se comportar e para ver se você está preparado para orar pelos seus inimigos. Não tem como haver intimidade sem haver teste. A gente costuma dizer que tudo no namoro é bom, sabe por quê? O cara começa a namorar hoje, eu acho mil maravilha, não tem defeito, não tem nada. Eu quero ver que o negócio é bom mesmo depois que passar 6 meses. O teste, depois que o outro começar a ver o teu defeito, depois que a outra começar a ver os teus defeitos, aí você vai saber se vocês têm intimidade do ponto de vista de querer um relacionamento depois que vocês brigarem. Brigou, separou, vamos embora, quero mais não. Nunca houve sinceridade nesse relacionamento. Meu casamento, irmão, eu nunca briguei. É mentira da bexiga essa que nunca brigou. Então você está morando com um robô, você não está morando com uma pessoa. Entre você e Deus terá que haver tribulações. Tem um texto, procura para mim, Jardiel, e coloca aqui no texto: atribulados, mas não perdidos, desamparados, mas não desanimados. Entendeu, né? É mais ou menos isso, bota aqui. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Isso que você está passando é temporal. Daqui a pouco o povo esquece. O povo esquece dos políticos que roubou. Hoje em dia não roubou mais, esqueceu. Que assaltou o país, não esquece de você. O povo esquece de Jesus que cura do câncer. Daqui a pouco está na dança, balançando, rebolando a cintura. Não esquece de você. O povo esquece das promessas, não vai esquecer de você. Porque tudo que esse mundo pode fazer é temporal. Um dia todo mundo esquece. Agora Deus não. Na hora certa, no tempo certo, Deus lembrará de você. Lembra de José quando foi preso? Quem foi que lembrou de José? O copeiro. Se o copeiro tivesse lembrado de José antes, ele tinha sido o assistente de copeiro, tinha trabalhado na cozinha. Mas Deus fez o copeiro lembrar de José na hora que o rei precisou de alguém para interpretar o sonho. E sabe o que disseram contra José? José foi preso porque a mulher de Potifar acusou ele de tentativa de estupro. Foi preso. O cara inocente, ela queria, mas ele não quis. Vou te acusar de estupro. Mas no tempo certo, Deus lembrou de José. 2 Coríntios 4:8. Em tudo somos atribulados, porém não somos angustiados. Ficamos perplexos, mas não ficamos desanimados. 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Irmão. Ei, teve gente que me deu tanta rasteira, no outro dia estava eu bem pleno de pé, com um sorriso na mão. A pessoa dizia: Rivaldo está roubando dinheiro da igreja. E no outro dia eu dizia: irmão, tudo bem com você? É normal cair, é normal haver você ser derrubado, mas eu duvido você ser destruído. Acaba o moto, acaba o carro, acaba a casa, perde o emprego, vem a doença, mas tu tá aí falando igual um papagaio. Isso é bênção de Deus para você. Satanás tem ódio de você, porque ele tira tudo que você tem, mas você está guardada, protegida. Está dizendo: Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Olha você aí, perseguido, mas não abandonado. Olha Jesus na cruz, os soldados, o povo dizendo: crucifica, solta o ladrão, crucifica Jesus. Mas quem estava lá? Maria, João e as outras duas Marias, a Madalena e a mulher de Clopas. Irmão, sempre vai ter alguém para te ajudar, sempre vai ter alguém para se posicionar do teu lado. Os do contra são a maioria, fique tranquilo, mas sempre vai ter 2 ou 3 que vai dizer:
estou contigo. Vou orar por você. Vou estar com você. O que você defende é o que? Lembra de Noemi? O filho morreu, ela disse para as outras duas noras: pode ir embora, eu já estou velha, não posso mais dar filhos, e vocês não podem mais continuar seguindo. E a outra foi embora, mas Ruth disse: não, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, para onde tu fores eu irei também. Então as tribulações, elas vêm para mostrar o seu nível de intimidade. Como Jesus, será que nós conseguiremos dizer: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem? Vou fechar aqui porque eu falo demais. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A sua atitude no meio da tribulação demonstra o seu nível de intimidade e a fé que você tem. A porta se fechou, ó, só tem aquele macarrão ali, ó, tem nem mistura. E agora? Vamos pro culto. Aí tá você aqui, ó, a terra clama, e o macarrão em casa esperando. Só o macarrão. É muito bom comer macarrão sem nada, né? Só ele cozinhado na água. E quando não tem nada? Eu gosto daquelas irmãs, tem nada dentro de casa, ela está dizendo: Senhor, a minha despensa está cheia. Senhor, 5 papéis de energia. Senhor, mas não vão cortar a minha energia porque eu não tenho. Quando não tem nada, demonstra a intimidade que você tem. Você sabe, saiu um estudo agora mostrando que 90% dos divórcios, sabe qual é o assunto de 90% dos divórcios? Dinheiro. A falta de dinheiro dentro de casa, as coisas faltando, é o que causam a maioria da separação. Aí depois vem traição, todas as outras coisas, mas dinheiro. A necessidade das coisas causou a separação de duas pessoas. Que baixa intimidade. Está entendendo isso? Então nós estamos num momento difícil. Nós estamos num momento. Você pensa que eu gosto, né? De chegar, dar um exemplo, né? Aí está aqui Gabriel, esculhambou por aí. Eu passo por ele, tudo bom? Só se ele não falar comigo, aí também, né? Se ele virar a cara pro outro lado, não tem o que fazer, a culpa é dele, eu tentei. Tudo bom? Deus te abençoe. A vontade que tinha era de fazer igual fizeram com Seba, com a faca aqui atrás. Define. É quando os teus perseguidores vão na sua casa. E a vontade que tinha era de esculhambar. E você diz: não, está tudo bem, tudo resolvido. E quando o errado é os outros, e você tem que dizer que o errado é você. Isso demonstra profundo relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o perdão, um perdão encobre multidão de pecados. Você sabia disso? Sabe, todos os pecados, por pior que você faça ou fez, quando você chega para uma pessoa que te fez mal e diz: fulano, o errado sou eu, quando na verdade era ele. Mas quando você perdoa, você encobriu multidão de pecados. Na Bíblia, multidão equivale a cerca de 5 a 13 mil pecados. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, a não ser a gente ser o errado e ele ser o certo. A única coisa que você não pode negociar é a verdade da palavra de Deus. Essa daqui, errado seja os outros, e ela verdadeira. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. E eu quero terminar, o Ministério do Louvor pode vir para cá. Eu quero terminar esta mensagem de hoje lembrando a vocês que domingo é eleições e não tem culto. Porque vocês viram no primeiro turno, né? Nós fizemos o culto na segunda, era paredão passando aqui, era uma farra.
que atrapalhou o culto, mas foi uma bênção o culto, mas atrapalhou de todas as maneiras. Então vai haver culto hoje e vai haver culto quinta-feira que vem. Não tem culto mais essa semana, a não ser o culto de amanhã das crianças, a festa, certo? Fogo em teus olhos, isso de volta. Então, você precisa abrir os olhos espirituais. Você tem buscado tanta revelação, ou Deus fala comigo, ou Deus... E Deus está dizendo para você: eu estou bem tranquilo. Lembra da mensagem do culto passado? Elias: Senhor, Jezabel mandou me matar. Aí Deus disse: foi? Levanta, tem uma obra para você fazer. Agar no deserto com Ismael: ai Senhor, o menino vai morrer. Deus disse: ei, levanta, tem coisa para tu fazer. Eu vou fazer dele uma grande nação. É sempre assim. Deus vai olhar para você: ai meu Deus, chorona, e vai dizer: levanta, tem uma obra grande para você fazer. Fique de pé nessa noite. Eu quero convidar aqui aos pés do altar. Quero convidar você que a palavra foi ao teu coração, você que o Espírito Santo ministrou ao teu coração, você que está precisando de oração, você que está precisando de um renovo espiritual, você que está precisando de uma resposta, você que está precisando, saia do seu lugar, ajoelhe-se aos pés do altar. Você que precisa de oração, você que precisa de resposta, você que está passando por uma luta, saia do seu lugar, nós queremos orar por você.